Você já se perguntou qual é a causa que leva as pessoas a sentirem preguiça, não ter disposição para cumprir algumas tarefas, falta de foco, gostar da zona de conforto, sentir preguiça de levantar da cama de manhã, alguns mais, outros menos. Alguns não sentem isso no caso de ter preguiça de levantar pela manhã, mas sentem às vezes no final da tarde, desânimo de fazer outras coisas que tem que fazer em casa, outras tarefas. Enfim, provavelmente você já viveu isso, você vê isso na vida dos outros à sua volta, e isso é mais normal do que possamos imaginar. Falta de foco, preguiça, gostar da zona de conforto, ou seja, é uma força muito grande dentro de nós que impulsiona a isso. E por outro lado, nós nos sentimos mal, nos sentimos culpados por estarmos vivendo dessa maneira. Enquanto que nós pensamos, eu queria ser muito motivado, eu queria fazer as coisas sempre com energia e disposição, tudo, qualquer coisa. Mas eu simplesmente não consigo. Então nesse vídeo de hoje, irei estar falando para você qual é a causa que leva a isso. E também estarei falando o que pode ser feito para evitar isso. O que eu vou estar te falando é quase único. Embora já exista estudos científicos que comprovem isso, mas são pouquíssimas as pessoas que falam sobre a causa. E eu vou estar falando para você de uma causa primária e original. Então vamos entender o que acontece dentro de nós. Se nós voltarmos há milhares de anos, lá nos nossos antepassados, antes mesmo de existir a civilização organizada, as sociedades organizadas, os nossos ancestrais viviam no meio das florestas, das savanas, moravam em cavernas. Era um mundo muito diferente do mundo atual. Ou seja, não existia projeção para o futuro. Não existia a ideia de acumular nada. Era simplesmente a sobrevivência. Ou seja, caçar para comer e matar a fome de forma imediata. E ali caçava-se frutas, peixes, animais, enfim, caçar. Comia, enchia a barriguinha e está tudo certo. Agora vou descansar. O corpo pedia para descansar naturalmente, assim como os animais fazem hoje. Eles não conseguem descansar se estiverem com fome, assim como nós também não conseguimos descansar se estivermos com fome. Se estivermos com fome, nós vamos fazer de tudo para achar algo para comer. Que aquele impulso da vida nos empurra para procurar algo para comer, senão nós iremos morrer. E morrer é a extinção da espécie. Então, comer primário. Depois que comeu, aí o corpo quer descansar, relaxar. Nós vemos muito isso nos animais. Eles comem e depois vão tirar um cochilo, vão brincar ou vão acasalar. Então são os 3 princípios básicos da vida: comer, se reproduzir, que é o acasalamento, e o sono. E esse é o ciclo da vida: comer, dormir, se reproduzir. Comer, dormir, se reproduzir. Por milhares e milhares de anos, os seres humanos também viveram nesse fluxo. Não muito distante, se formos olhar, há uns 500 anos atrás, antes da descoberta moderna do Brasil, né? Porque o Brasil nunca foi descoberto, vivia aqui os índios. E os índios viviam mais ou menos dessa maneira: comer, procriar e dormir. E esse era o objetivo da vida deles. Assim como os outros índios em outras partes do mundo, os povos primitivos também, muitos séculos atrás. Só que o homem ele foi evoluindo e tendo desejos, a necessidade de organização da sociedade, das cidades. E passou então a surgir uma nova necessidade que não existia, de acumular. Como que você vai viver na cidade e não ter um acúmulo de nada, ter que caçar todos os dias?
Embora exista pessoas ainda na nossa sociedade que vivem assim, né? Todos os dias tem que correr atrás do pão. Mas, de um modo geral, era necessário passar a acumular alimentos. Primeiro era assim, né? Acumular alimentos. Depois vieram as necessidades, os desejos. Os desejos, na verdade, nem eram necessidades, né? Desejo de acumular bens, ter posses. E para isso o homem precisou agir de forma diferente contra o seu estado natural, aquele estado antigo. Então ele passou a agir contra o seu estado natural. Agora ele precisava se mover, fazer coisas, além do desejo do seu próprio corpo. Quando ele comia, e aí o corpo queria, na verdade, descansar, ou ir acasalar, brincar, dormir, essa parte mental, né, essa parte do cérebro, mente, falava, não, nós não podemos dormir agora, nós não podemos ficar parados aqui, nós precisamos correr atrás de acumular aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Seria mais ou menos assim o cérebro-mente falando, né? E aí ele tinha que ir mesmo sem querer, mesmo sem vontade, ele tinha que ir fazer aquelas coisas. E aí cada vez mais surgindo as obrigações, os deveres sociais, e esses desejos e obrigações indo totalmente contra o estado natural. E o homem teve que lutar contra isso, até chegarmos ao momento atual da civilização. Mesmo assim, esse estado instintivo, esse estado primal, não abandonou ainda a espécie humana. Então, se formos ver o que nós chamamos de preguiça, falta de foco, falta de motivação, desânimo ou qualquer coisa do tipo, não é uma doença, não é um problema. Eu vou falar sobre o que pode ser também, né, a falta de vitamina no corpo, enfim, outras coisas. Irei falar mais à frente. Mas não é uma doença, não é um problema, como dizem muitos. Inclusive até algumas áreas, né, da medicina, enfim, fala que é uma doença, é um problema e quer estimular. Por quê? Porque a sociedade tem um desejo muito grande de possuir, de ter, de acumular. E se ela ficar vivendo em prol do instinto base, vivendo em prol do seu estado natural, a sociedade entra em colapso. Então, para que a sociedade não entre em colapso, o homem precisa estar sempre buscando, né, ter, possuir, acumular, crescer, como nós falamos, né? Mas isso está indo contra aquilo que era da sua natureza primal. Talvez daqui a 100 mil anos, a 10 mil anos, essa parte de desejos do ser humano seja capaz de vencer essa parte primal, né? Essa parte natural. Mas até o momento, o cérebro ainda tem essa força, esse impulso antigo, aquilo que prevaleceu por milhões e milhões de anos, inclusive nos animais, né? Imagine se um cachorro agora, ou um leão, decidissem criar uma civilização, uma sociedade e acumular coisas. Eles teriam que vencer essa preguiça deles, eles teriam que fazer mesmo sem vontade. O leão acabou de caçar, comeu, agora vou dormir. Não posso dormir agora, não posso ficar aqui de brincadeira, eu preciso correr atrás das coisas. Imagine assim. Seria uma coisa totalmente diferente e inédita para ele, né? E isso iria levar milhares de anos para ele realmente se adaptar. Até hoje a espécie humana não se adaptou ainda. Então isso não é uma doença, não é um problema. Agora vamos ver a outra parte. A outra parte é que, de fato, nós não queremos viver através dos instintos. Nós não queremos viver somente por aquilo que a natureza desenvolveu ou a natureza fez. Nós temos muitas ambições, muitos desejos, como eu acabei de falar. Então, dessa maneira, e por essa maneira, surge então a necessidade de irmos contra isso. E para irmos contra isso, nós precisamos de alguns princípios. E o primeiro princípio é ter um propósito, ter um objetivo claro, definido e forte o suficiente para dizermos assim: eu vou fazer isso acontecer, eu vou cumprir isso, a minha vida vai ser assim. E eu vou fazer todos os dias o que tem que ser feito. Por exemplo,
Se eu quero ter um corpo musculoso, ter um corpo fitness, eu preciso ir para a academia todos os dias. Então, irei para a academia todos os dias. Mesmo aqueles dias que eu não quero. Mesmo aqueles dias que o meu corpo quer ficar no sofá, quer ficar na cama, quer, sei lá, ir namorar, brincar, quer ficar de bobeira, quer ficar falando no telefone, conversando com os amigos. Não, já está definido. Eu vou para a academia independente do que aconteça. Percebe? Aí é uma determinação. Aí é um propósito de ter uma vida de tal maneira. Eu quero ter um apartamento, um carro, poder viajar, ter uma família, ter bens, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa deixou isso claro. Agora ela precisa, de fato, cumprir com isso. Ou seja, fazer todos os dias o que tem que ser feito. Independente do seu estado natural, independente dos seus instintos, ela tem que cumprir. Agora vamos ver outros pontos. De fato, existem pessoas que são mais animadas, mais motivadas, mais elétricas por natureza do que outras. Assim como os animais também. Provavelmente você já observou. Alguns cachorros são muito preguiçosos, mais lentos, outros cachorros são mais elétricos, mais para frente, enfim, existem essas diferenças na natureza também. E não é diferente na espécie humana. Então algumas pessoas têm realmente mais energia para fazerem as tarefas, fazerem as coisas. Mas mesmo as pessoas que não têm tanta energia quanto outras podem alcançar tantos objetivos ou mais. Na verdade, tem pessoas que são muito elétricas, mas elas desperdiçam essa energia em coisas quase que insignificantes e, por fim, elas têm o mesmo resultado do que o outro que tem um pouco de deficiência ali de energia. Mas essa energia, ela pode ser canalizada de tal modo, tanto de um quanto o outro, se a pessoa tiver um propósito, ela tiver um objetivo realmente forte em sua vida. Quando ela tem esse objetivo forte, passa a existir uma energia do além que faz com que ela se motive a fazer, ela se sinta empurrada, impulsionada. Por exemplo, vai dormir e já fica pensando, nossa, eu não imagino amanhã fazendo aquilo, eu quero que a noite passe logo para eu começar a fazer aquilo, para eu viver aquilo, para eu experienciar aquilo, enfim. Existe uma motivação por trás que faz com que aquele instinto, né, que eu descrevi antes aqui, seja praticamente deixado de lado. A parte mental prevalece de uma forma considerável. Outras coisas que podem ser também mudadas na vida de uma pessoa que quer deixar de ser assim é cuidar da alimentação. Alguns alimentos são muito nocivos, assim, deixa o corpo muito entorpecido, mais preguiçoso. Pensamentos nebulosos, lembranças do passado, emoções tensas, deixa o corpo também mais pesado, denso, desanimado. Tudo isso conta. Falta de vitaminas no corpo. Mas o que eu observo, que é o destaque realmente, é ter um objetivo. Imagine um atleta, por exemplo, que ele tem na cabeça dele conseguir uma medalha em um campeonato ou nas Olimpíadas, sei lá, qualquer coisa. E aquela é a visão dele. E ele sabe que todos os dias tem que fazer determinados exercícios. Então, às vezes, ele está um pouco desanimado, mas aquele objetivo dele é tão grande, é tão forte para alcançar aquilo, que ele se determina e vai e cumpre, né, com aquele dia. Depois ele cumpre com outro. Tem outros dias que ele está mais motivado. Percebe? Então, por trás deve existir um motivo. Um motivo para que o corpo seja impulsionado àquilo. Ao contrário disso, será prevalecente o estado natural. Comer, beber, dormir. Inclusive, se a pessoa quiser realmente viver uma vida mais dedicada à espiritualidade, ela pode simplesmente fazer pouco, né, entre aspas, trabalhar, comer, dormir e fazer as práticas para alcançar um estado interno. Aí não é uma busca externa,
Mas quem tem o desejo da busca externa não pode dar espaço para o estado natural, esse estado de preguiça que nós chamamos, né? Que preguiça, na verdade, foi um nome colocado, né? É o estado natural. A pessoa que tem objetivos materiais, ela não pode dar espaço para esse estado. Para uma pessoa, por exemplo, que quer se destacar nos estudos, ela precisará estudar bastante. A pessoa que quer construir uma empresa, ela terá muitas responsabilidades. Ela quer, sei lá, ser importante na sociedade, no estado, no país ou na cidade dela, ela terá várias responsabilidades. E se ela se entregar a esse estado natural de apenas comer, dormir e namorar, as coisas não andam, né? Então, para resumir esse vídeo, o nosso estado natural pede realmente que vivamos dessa maneira. Não é uma doença, não é um problema, é o estado natural. Claro que em alguns casos pode ser que a pessoa tenha realmente uma deficiência de vitaminas no corpo, esteja passando por uma doença realmente. São casos e casos, né? Mas em um modo geral não é uma doença. É simplesmente a natureza fazendo o seu trabalho como fez por muitos e muitos anos. E o homem trabalhando para poder deixar esse estado primitivo, esse estado instintivo para trás. Ok? Então eu espero que você tenha entendido a causa e tenha entendido a solução. A solução, mais uma vez dizendo, é ter um objetivo e se comprometer com isso de tal maneira que, independente de como você esteja se sentindo, passando, você vai correr atrás do seu foco, do seu objetivo, de viver aquela experiência. Claro, de maneira nenhuma você deve também ser extremo, né? Extremista ou extremismo nunca leva a algo que vale a pena. Mas é preciso ser mais forte do que a natureza, ok? Se você gostou realmente desse vídeo, compartilha com outras pessoas que talvez fará diferença à vida delas também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.